No episódio do Aricast de hoje, nós vamos mergulhar no Tribunal do Júri no Brasil. Nós vamos explicar de forma clara e acessível para você que está aí do outro lado quem é julgado, quais são os crimes, quem são os atores envolvidos no Tribunal do Júri e por que é a sociedade que acaba julgando. Quem são essas pessoas? Elas são escolhidas? Você vai ficar sabendo de tudo, todo o funcionamento aqui no episódio de hoje. Para isso, o nosso convidado é o meu amigo, já conheço há mais de 20 anos. Ele é advogado criminalista, é jornalista, trabalhou durante muitos anos no jornalismo policial. O José Diniz. José, que honra te receber aqui. Seja muito bem-vindo, Diniz. Oi, Érica, um abração para você, obrigado pelo carinho, estou aqui com muita alegria. Só fiquei triste que você contou a nossa idade. E olha, acho que é bem mais de 20 anos mesmo, hein? A Érica fazia jornalismo na Tuiuti e eu fazia jornalismo também. Só que a Érica estava um ano à minha frente. A Érica sempre à minha frente, que maravilha, né? Quem me dera, quem me dera. Diniz, segura aí um pouquinho então. Eu quero que você já avise todo mundo que você conhece a respeito desse episódio. Se inscreva no canal, assina lá, ativa lá o sininho de notificação, curte, já compartilha, porque olha, é conteúdo aqui, minha gente, de alto nível, porque o Diniz ele é estudioso do direito, ele sabe tudo. E eu vou fazer algumas perguntas aqui, Diniz, que eu quero ver como é que você vai se sair. Tenho certeza que você vai saber responder tudinho. Então, enquanto você se inscreve lá no canal, eu quero agora fazer aquele meu momento beleza. Quero fazer meu momento beleza, meu momento a cara da riqueza. Olha só meu cabelo, não sei se vocês perceberam, mas eu fiz aqui um corte. Eu não, né? Especialista em cabelos, maravilhoso. Fagundes Souza do Espaço Beleza e Vida. Deu aqui um jeito aqui no meu cabelo, deu uma cortada. Ele disse que esse corte rejuvenesce. O que você acha aí do outro lado? Fiquei mais nova? Muita gente fala assim, Érica, você não envelhece, o que você faz? Eu cuidado do Fagundes, minha gente. Ele cuida do meu cabelo, faz mechas no meu cabelo. Olha, essa maquiagem maravilhosa para estúdio. Tudo por conta do Fagundes. Sem falar nas manicures que são maravilhosas. Ó, hoje eu passei aqui meu esmalte, combinando aqui com o meu lookinho. E o Fagundes está com preço muito especial para você que está acompanhando o Ericast, mas você tem que falar que você ficou sabendo dessa promoção, 50% de desconto, minha amiga, meu amigo. Você, mulher, corte, mexa no seu cabelo, pé e mão pela metade do preço, combo especial, mas só para nossa audiência. Então, entra lá em contato com o Fagundes, Espaço Beleza e Vida, 41 99 543 7781, 41 99 543 7781, Espaço Beleza e Vida, com o meu querido amigo Fagundes Souza. Agora sim, vamos falar sobre o Tribunal do Júri. Como funciona o tribunal, que é um dos pilares, né, da nossa justiça, Perfeito. importantíssimo para a nossa sociedade, não é mesmo, Diniz? Perfeito, Érica. Veja só, o Tribunal do Júri só julga crimes contra a vida. Pode ser homicídio, tentativa de homicídio, pode ser também aborto. Quem abortar pode também ser julgado pelo Tribunal do Júri. E o Tribunal do Júri, que só julga crimes contra a vida, lá o juiz passa a ser o presidente, né, juiz-presidente, e os jurados, que são sete, né, passam a ser 7 juízes. Eles que terão o condão de julgar, de absolver ou de condenar, de aplicar uma qualificadora ou não aplicar. É muita responsabilidade. Eu sempre falo, Érica, olha, eu prefiro 1000 vezes estar do lado da justiça como operador do direito do que do lado de lá como julgador. Julgar não é fácil. A Bíblia diz, né? Da mesma maneira que julgares, sereis julgados.
E vamos falar então desse pessoal que você está falando aí, que são os juízes, são pessoas da sociedade? Como é que é feita essa seleção? Da sociedade. São sorteados 25 pessoas, dependendo, chama-se mais 5 como suplentes, e essas pessoas são sorteadas diante dos advogados de defesa do Ministério Público. É uma lista que se busca no cadastro de pessoas. Essas pessoas passam por um filtro. Depois disso tudo, é marcada uma audiência onde acontece o julgamento no tribunal do júri. 21 pessoas são chamadas. Dessas 21 pessoas, 7 são escolhidas. O advogado de defesa pode rejeitar 3 das pessoas. O Ministério Público, outras 3. Mas por que que a gente rejeita? Eu sempre falo isso. Quando são sorteados os jurados, vamos pegar aqui os 21 que estarão no dia do julgamento. Eu estudo a vida de cada um. Hoje Ah, tem sim. como Tem como, antes de estudar, estudar, saber quem são os tem. selecionados. Dependendo do crime, a Érica Vandenbroek é a pessoa ideal para estar lá como jurada. Dependendo do crime, a Érica não pode estar lá. E eu já tenho a minha listinha. Então, se a Érica é sorteada e eu posso rejeitar, eu digo: olha, eu agradeço, Érica, mas não vai ser dessa vez que a gente vai trabalhar Por exemplo, juntos. eu que tenho esse perfil, que sou uma pessoa cristã, conservadora, que ando ali de acordo com a Bíblia, com os princípios bíblicos. Qual tipo de crime você acredita que eu não seria uma boa jurada caso você fosse ali o advogado de defesa? Olha, veja bem, vamos pegar aqui, de repente, tudo aqui é uma hipótese. Sim, mas Por para as exemplo, pessoas entenderem, né? vamos Para pegar quem é aqui leigo. a linha da Érica. Eu sei como a Érica pensa, o estilo Isso. de vida dela como Uhum. cristã, conservadora, jornalista, comunicadora, formadora de opinião. Digamos que é um crime que tem ali um da esquerda matou alguém da direita. A Érica, para mim, já não vai dar. Porque com Mas o que, certeza politicamente absoluta falando? não, por causa do estilo de vida, porque a pessoa da esquerda, ela pensa de um jeito diferente do que a pessoa que é da direita. Mas você está falando da política, a A política. política, Aham, exatamente, por exemplo, a exatamente. pessoa que é dos partidos de direita, PL e Não, outros partidos? não é só por isso, veja bem, Ou Érica. PT Mas e não é, mais liberais, partidos mais não é só liberais? por isso, mas digamos que é um crime lá, o Por que exemplo, que matou, tipo de crime? o que matou é uma pessoa, vamos pegar um exemplo claro que teve em Cascavel. Lá Isso. teve um da direita que acabou Ah, matando um sim, da esquerda, sim, certo? Então, veja bem, o da direita foi levado ao banco dos dos réus. réus. Esse que foi levado ao banco dos réus, eu jamais vou escolher ali, se eu sou advogado dele, jamais vou escolher ali alguém que é alinhado à esquerda, Ah, porque ideologia. vai influenciar. Vai Ah, influenciar entendi. tecnicamente. Não tenha dúvida que aquele que é alinhado à esquerda, ao ser indagado pela juíza durante quando o conselho de sentença se reúne, só jurados, Uhum. promotor e defesa e juiz, com certeza absoluta ele vai pedir para condenar. Ah, então nesse caso específico, entendi. É, Interessante, né? Então, assim, um crime homem contra mulher. Quanto menos mulher Um eu crime de tiver, gênero. quanto menos mulher eu tiver na bancada ali dos jurados, é melhor. Sim, É mais cria uma fácil. identificação, né? Exatamente, é mais fácil. Então você tem que estudar muito o jurado. Eu sempre falo, o tribunal do júri não começa só no inquérito policial. Ele Uhum. vai além do inquérito, vai à audiência de instrução e julgamento. Porque na audiência de instrução e julgamento, aquela que antecede o plenário, onde os juízes serão 7 pessoas, ali você já começa a direcionar a sua tese. Ao Uhum. entrevistar ou indagar as testemunhas, você já vai levando para o lado que você quer. E assim, se você perceber que o seu cliente tem chances concretas de ser pronunciado, de ir realmente ao tribunal do júri, sentar ali no banco dos réus, Uhum. você tem que esconder algumas coisas para não adiantar toda a sua tese ao Ministério Público, para que no plenário você possa pegar o Ministério Público de surpresa. Eu Ah. escondo alguns fatos para não alertar como que eu vou agir.
Às vezes, na audiência de instrução e julgamento, eu sou até um pouco mais tranquilo nas perguntas, pergunto menos, falo pouco e dou aquela impressão que eu sou meio bobão. Daí, quando chega Hum. mesmo na hora ali, que tem que falar diante dos 7 juízes, aí eu abro a nossa caixa de ferramenta de jornalista. Porque o jornalista, a gente aprendeu a vida toda como perguntar. E é uma vantagem que nós, jornalistas, já temos. Se você fosse hoje advogada, ou criminalista, ou civilista, você já largaria na frente. E outra, nós somos investigadores, né, os Ex jornalistas, a gente consegue investigar, e aí ali na exatamente. hora você coloca tudo na mesa. Exatamente, Aí você isso sabe ajuda fazer as muito. perguntas, né, com Exatamente. propriedade. E assim, eu assisto muito o que eu já fiz na audiência de instrução e julgamento e já levo os vídeos com movimento para pedir para colocarem na hora. Vai que falta uma testemunha, eu já tenho o testemunho gravado que foi feito na audiência de instrução e julgamento. E às vezes a testemunha, já aconteceu isso, uma senhora foi indagado a ela: "A pessoa que morreu era gente boa?" Ela disse: "Não, esse que morreu não valia nada, era o terror lá da vila". Hum. E aí eu já levei o movimento dela escrito para pedir na hora que ela fosse ouvida no plenário. Porque às Uhum, vezes, Érica, a pessoa é ouvida durante o inquérito, ouvida na audiência de instrução e julgamento e uhum. ouvida também no plenário. Só que no plenário, quando eu indaguei a ela o que morreu, como era a vida dele, ele era gente boa, todo mundo gostava dele. Então eu falei: questão de ordem, excelência, e pedi para que colocasse um movimento, hipoteticamente, 022.1. E apareceu a foto dela no telão. E eu falei: "A senhora conhece essa mulher?" "Sim, eu conheço, sou eu." "Vamos ouvir então." Aí a pergunta: "O que morreu era gente boa ou não?" "Não valia nada." Aí eu falei, aí eu sou um pouco mais duro, né. Uhum. "A senhora mentiu na audiência de instrução e julgamento ou está mentindo agora no plenário?" "Não, realmente eu me enganei, ele não prestava mesmo." Mas isso é uma Uhum. sapiência que a gente consegue no dia a dia, no jornalismo, no estudo, na preocupação, no embasamento, na estrutura ali de todo aquele julgamento. Ô Diniz, e muitas vezes essas reportagens jornalísticas, elas são usadas ali no júri. Totalmente, Érica, totalmente. Se a gente pegasse uns júris tempos passados, tempos pretéritos, muitas reportagens estaria a Érica lá trazendo informação. E isso, Érica, tem um efeito muito grande Eu gostaria que você diante das explicasse testemunhas. a respeito desse efeito, sabe, midiático. Olha só, vamos pegar um exemplo aqui. Teve um caso que um mecânico pegou o carro do cliente, bateu, o cliente foi lá, deu um tiro no mecânico e um tiro também pegou na mulher do mecânico. Ele não queria matar a mulher do mecânico, mas morreu o Hum, mecânico e morreu também a mulher do mecânico. O que uhum. foi que o promotor Casagrande fez? Levou a reportagem de uma rede de televisão, todos os jurados lá postados, sentados, e o promotor colocou a reportagem e aparece a reportagem contando da crueldade deste duplo assassinato. Isso, com certeza absoluta, teve sim um efeito diante dos jurados. E o promotor leva sempre uma reportagem, mas a defesa também leva, porque tem reportagem que ajuda muito a gente a absolver o cliente, porque o repórter, ele é o fiel da balança. O repórter, ele é neutro, ele não está ali para Uhum, fazer juízo de valor, ele está ali para levar a reportagem. E uhum. muitas vezes a reportagem também favorece o nosso cliente, favorece o advogado. Só que tem um detalhe, você tem que juntar essa reportagem, tem um prazo, você não pode juntar na hora. 48 horas antes, você tem que juntar nos autos para que o promotor possa ver a reportagem. Senão, é uma prova nula e pode trazer problemas seríssimos. Interessantíssimo, hein. Então vamos explicar todas as etapas da investigação? Vamos lá. Matar alguém. Vai ter o inquérito policial. Uhum, São chamadas as testemunhas que viram e ali nem sabe se é de defesa ou acusação. Chama todo mundo que viu ou uhum, que soube. Todo mundo chama-se a polícia também. Todo mundo ali é testemunha. Passado o inquérito policial,
o delegado encaminha ao Ministério Público. Uhum. Daí, o promotor, que agora é promotor de justiça, oferece a denúncia. O juiz recebendo a denúncia, a pessoa passa a ser ré. Uhum. Aí o juiz intima a defesa do réu para que apresente resposta à acusação no prazo de 10 dias, que não são Uhum. dias corridos. Pula feriado, sábado e domingo. Na Uhum. resposta à acusação, eu já faço uma resposta mais genérica. Eu não vou adiantar minhas armas ao Ministério Público. Eu Uhum. faço uma resposta genérica e já aponto ali quem eu quero ouvir como testemunha. Aí o juiz recebe e aí é marcada uma audiência de instrução e julgamento. Mas nesse prazo, se eu quiser chamar mais uma testemunha, eu posso chamar a testemunha. Com audiência de instrução e julgamento, aquelas pessoas que o Ministério Público indicou como testemunhas dele são ouvidas. E aquelas pessoas que eu indiquei como testemunha de defesa também são ouvidas. Uhum. Primeiro ouve-se as testemunhas de acusação. Aí Sim. depois ouve-se as testemunhas de defesa e, por último, ouve-se o réu. Ouvindo tudo isso, o que o promotor faz? Ele tem 10 dias para fazer alegações finais, para pedir a pronúncia ou impronúncia do acusado. Geralmente pede pela pronúncia. Aí vem para o advogado de defesa, que apresenta o requerimento ali, as alegações finais, pedindo, obviamente, pela impronúncia, né? Aham. O que que é essa pronúncia, impronúncia? Vamos explicar para o pessoal que está assistindo, por gentileza, e por que que é tão importante essa etapa? Olha só, no momento ali da pronúncia é pró-societá. É Uhum. pró-sociedade. Se a juíza tiver uma dúvida, mesmo assim ela pode pronunciar, porque é em prol da sociedade. Mas aí Uhum. tem uma briga minha, uma guerra que eu tenho, que eu acho um absurdo pró-societá. Que sociedade nós estamos falando? Do pai que mata o filho, do filho que mata o pai? Que sociedade é essa? Mas enfim, como é pró-sociedade, mesmo que não tenha certeza, mesmo que não tenha todas as provas, mas havendo o mínimo de indício, a pessoa é pronunciada. Se a Uhum. pessoa for pronunciada, ela vai para o tribunal do júri. Se ela não for Hum. pronunciada, ela acaba sendo inocentada ali. E se Sim, for nessa fase, pronunciada, aí vai passar pelo no crivo do julgamento. tribunal do júri. E aí é que está o detalhe, porque quem vai julgar não é uma pessoa técnica. Em tese, são pessoas que não têm o conhecimento jurídico de um juiz. Por Uhum. quê? O juiz, quando julga, ele tem que entender o seguinte: você não pode condenar alguém se existe dúvida. Sim, Ah, mas tem dúvida. Não pode. sim, Em dúbio, pro réu. sim, Havendo dúvida, pró-réu. você tem que absolver. É. Mas só que ali são 7 jurados. Aqueles 7 juízes não têm obrigação de saber isso. E aí que você tem que chegar lá, explicar, ler o artigo, trazer casos que já aconteceram dentro da jurisprudência para que elas possam entender, para não julgar, para não condenar. Porque quando se condena um inocente é grave. Érica, eu tenho um amigo que é desembargador aposentado. E ele me disse assim: Diniz, eu prefiro absolver 10 culpados do que condenar Não, um inocente. inocente. É muito sério, né, Diniz? Muito Quantos sério. casos aí que a gente vê, né, ao longo aí de reportagens, de pessoas que são inocentes e ficam lá anos Depois e de anos 20 anos, sofrendo, né, na depois de 30 cadeia. anos. É. Ah, você é inocente. Ah, que legal, mas legal. E daí Onde é que está a perdeu 30 legalidade nisso? anos 30 ali, né, anos. da vida. Isso não há dinheiro que pague. Não há dinheiro que pague. Então, o problema de se julgar no tribunal do júri é esse, tem que ter muito cuidado. E a minha briga é com o Ministério Público. Porque antes de 88, da Constituição que foi promulgada no dia 5 de outubro pelo presidente da Assembleia Nacional Constituinte, deputado Ulisses Guimarães, que se reuniram numa assembleia e Uhum. trouxeram ali o nome de Deus, aquela coisa tão linda, maravilhosa. Antes dali era promotor de acusação. Agora é promotor de justiça, depois de outubro de 88, com a Constituição. É promotor de justiça. Mas tem promotor, Érica, eles não conseguem tirar a capa acusatória. E o promotor é fiscal da lei. O Sim. promotor tem a obrigação de olhar e dizer, mas espera um pouquinho.
Não existem provas Suficientes, materiais né? suficientes para condenar e pedir absolvição. Mas o promotor usa essa capa maldita, que é a capa da acusação. Eu tenho uma que eu falo sempre, e teve o Auto da Compadecida, que até traz uma cena como a que eu sempre falo dentro do plenário e cria uma briga. Quem é que acusa? Deixa eu entrevistar a Érica agora. Érica, na Bíblia, quem que acusa? Satanás. Quem que defende na Bíblia? Jesus Cristo é o advogado, né? Então, E Deus é o pronto. justo juiz. Pronto, então tá No explicado. tribunal celestial e espiritual é assim. Pronto, então o promotor está fazendo o papel do capeta quando ele não usa de justiça, quando ele não usa o direito que ele tem, o dever que ele tem de apresentar um requerimento, dar um parecer pela absolvição quando tem dúvida. E aí, como é que você faz aí nesses casos? Você briga? Em Brigo plenário? Em em plenário? plenário, brigo em plenário. Tem uma imagem minha, um vídeo meu na internet. Eu estava num júri em Campina Grande do Sul. E Uhum. o promotor começou a falar o seguinte, que teve erro no inquérito, porque ele achou que tinha alguma coisa estranha, e foi falando, e eu fui brigar com ele. Falei, Uhum. doutor, o senhor prevaricou, e o senhor está sendo covarde, porque o senhor levantou suspeitas sobre o delegado, sobre a Polícia Rodoviária Federal, onde aconteceu a suposta tentativa de homicídio, e também contra o seu próprio companheiro, que é promotor. Ele disse, doutor, mas prescreveu. Prescreveu, mas o senhor tinha o dever legal, moral, de convocá-los aqui como testemunha. Então não seja covarde o senhor citá-los e o senhor não ter feito nada para resolver, porque o senhor tem tanto poder quanto eu. O senhor podia requerer a juíza, o senhor não requereu, então não venha. Aí começou aquela briga. Uhum. Aí eu falei assim, então o senhor senta no banco dos réus. Senta no banco dos réus. E E ele ele? sentou. Nossa. E ele sentou. Aí a gente, do rádio, da TV, você sabe, raciocínio é rápido. Falei, olha, o senhor deveria chamar também para sentar aí o Estado com E minúsculo e o Estado com E maiúsculo. Porque quando Uhum. escreve Estado com E minúsculo, é Estado do Paraná, Estado de Santa Catarina, Estado do Rio Grande do Sul. Uhum. Quando é Estado com E maiúsculo, é Estado de nação. Uhum. Aí o pau fechou, né? Aí o Sim. pau comeu. E aí, qual que foi o resultado final? Olha, a gente perdeu por um voto, porque o nosso cliente também não ajudou. Ah. O cliente chegou lá com arrogância. Eu falei, olha, fala, abaixa o tom da voz, fala Uhum. baixinho, não gesticula igual eu, seja Sim. tranquilo. Começou a falar alto com a juíza. Não respeitou a autoridade. Começou a olhar para os jurados brabo. E a juíza alertou, o senhor baixa o tom da voz. Quem pergunta aqui sou eu, não é o senhor. Falei, ai, ai, ai. Aí depois ela, o senhor está constrangendo os jurados. O promotor foi debater, ele ficava fazendo caretas. E ela disse, Sim. não, o senhor Não para de pode, se né? manifestar. É. Na terceira vez ela mandou tirá-lo do plenário. E quando do plenário, tirou a cereja do bolo. Sim. Porque eu tinha a tese já em mãos, e eu citei a tese, usei a tese, mas sem ele no plenário para que o jurado pudesse vê-lo. Uhum. Complicou, porque assim, a história dele era triste. E a Uhum. gente que veio do rádio, da TV, a gente sabe contar a história. Sim. A história dele, ele ia chorar. Sim. E aquilo iria compadecer os jurados, porque ele perdeu uma filha recentemente, aí depois perde a outra perto do Natal, uma menina linda, maravilhosa, deveria ter uns 20 anos. E eu disse, olha, esse senhor já está morto Uhum. por dentro. A absolvição seria o regozijo para ele tentar recomeçar a vida. Mas estamos recorrendo, ele vai sair da prisão. Porque a juíza errou na dosimetria da pena. Tem isso também. Sim. Tem isso também, porque é o juiz dá sentença, mas aí o juiz, assim, por exemplo, o conselho de sentença, quando ele condena, é absoluto. Só o TJ que pode derrubar. É absoluto. Agora, a dosimetria da pena, quem aplica é a juíza. E a juíza erra às vezes. É, né? E aí a gente briga no TJ e consegue reverter. Então ele vai estar em casa logo, logo, logo. Então me fala uma coisa, qual é a função, o papel do juiz? É aplicar a pena? Ele é o De acordo com a lei. presidente. Isso, ele é o presidente. Ele vai presidir. Vai ver se eu estou agindo certo ou não, se a Érica está agindo certo ou não,
se está tudo certinho. Ele é o presidente. Uhum. Havendo ali a condenação, vamos pegar homicídio simples, né? Que Uhum. começa com 6 anos, que não tem Uhum. agravante. O juiz vai, sei lá, teve o crime? Vamos dizer, sim, teve. Vocês condenam ou descondenam? Absolvemos. Vocês acreditam que foi por motivo fútil? Daí não. Enfim, tirou toda. Aí o juiz vai pegar ali o que os jurados falaram. Se os jurados acusaram, condenaram só por homicídio simples, ele vai começar a ver. Bom, é agravante se tem mais de 21 anos, é agravante se não é réu primário, é agravante se matou uma criança, entendeu? Agora, o que atenua e diminui a pena se tem menos de 21 anos? E aí vai, é réu primário. Então, de repente, uma pena que começou com 6 pode chegar até 12. E uma que chegou até 12 pode cair até para 8, 6. Tudo depende da aplicação da dosimetria da pena, que são os Uhum. requisitos que o juiz tem e que só ele Sim. pode fazer essa aplicação. E que às Entendi. vezes erra. E quando erra, a gente vai em cima. Ai, que interessante, hein, gente? Que aula, Diniz! Por isso que você saiu do jornalismo e foi para o direito. Muito do que você aprendeu ali, você aplica. Totalmente. Mas, Porque você era Érica, da área policial também. Você gosta, né, exatamente, de exatamente, trabalhar com isso. exatamente. E o que eu falei para você, Érica, você seria uma grande advogada. Olha, eu faço sustentação oral no TJ Uhum. Paraná, TRF4, e onde eu faço sustentação oral, modéstia à parte, sempre os desembargadores me elogiam, porque eu tenho Você é uma um bom metodologia. comunicador, né? Sabe, tem o dom da oratória. Mas eu sempre começo assim. Eu sempre falo, é com muita alegria que este aprendiz de advogado Uhum. cumprimenta, sacolendo a Câmara. E sabe que Aham. advogado, a maioria, é tudo nariz empinado. Pois É é. um absurdo. Aí o que eu faço? Falo assim: olha, depois da minha sustentação oral, este aprendiz de advogado vai se assentar aqui à retaguarda para ouvir vossas excelências, advogados, e aprender com vossas excelências como fazer uma sustentação oral. Já coloca uma carga de peso ali de 1000 toneladas nas costas. E a gente fala assim, alegre, tranquilo, porque a gente aprendeu isso no rádio, na televisão, né? E graças a Deus eu tenho me ido bem na sustentação oral. Porque a sustentação oral não tem segredo, né? Aham. Primeiro tem que conhecer do processo. Faça um Sim. roteiro, coloca uns tópicozinhos ali, não confia muito na memória, né? Eu, às vezes, Aham. confio, mas é bom não confiar, porque às vezes a memória trai. E se você está ali com a tua colinha, você tem grande chance de Sim. se dar muito bem na sustentação oral. Eu ainda quero fazer uma sustentação oral lá no STF. Aguardo o Dinizinho lá brigando com os ministros do STF. Ah, vai ser muito bom, vai ser muito Muito bom. bacana, viu? Ô, Diniz, mas fala pra gente a respeito da toga que você veio hoje, né? Vestido a caráter como um advogado criminalista, né? Do Tribunal do Pois é, Júri. pois é. Pois é que o direito brasileiro, ele tem partes no direito romano antigo. Aham. E o advogado chama isso aqui de beca. É a mesma do Uhum. juiz, é de beca. Só que do juiz é toga, porque o juiz é aquele que está ali garantindo a lei, está administrando a lei. E o advogado é o que defende o direito do autor. E o promotor também usa beca, só que o cordão do promotor é vermelho, porque lembra o sangue da vítima. Por isso que é vermelho. Ah, Então, chegou no tribunal do júri, vê alguém com vermelhinho lá, é o é o promotor. promotor. Porque Uhum. lembra o sangue da vítima. Tem advogado que faz um cordão vermelho, mas eu não faço. E o do Sim, juiz é todo porque tudo branco. comunica, né? Exato. E o do juiz é todo branco, esse cordão de São Francisco é todo branco porque é Ah, a a paz. paz. Exatamente. Aham. Olha que É interessante. interessante, interessante. E o juiz, como já disse, né? A Lília é a figura do juiz presidente. Sim. Só vai presidir. E não tem hierarquia ali, sabia? Não tem. Não, o juiz está assim, o advogado está assim, o Aham. promotor está Todos, assim. né, são poderes ali Todos constituídos, são né? poderes. E tem um detalhe, Érica, você sabia que na Constituição lá tem profissões públicas, né? Como promotor, juiz, policiais. Mas a única profissão que não é pública, que está ali constando na Constituição do Brasil, é de advogado? É, É a única profissão, interessante. é de advogado. Diz que não existe processo legal sem a figura do advogado.
O advogado é muito importante. Vamos falar então da atuação de todas as partes? Você deu aqui uma pincelada. O assistente de acusação. Qualquer advogado pode ser. Por exemplo, morreu uma pessoa lá na Vila Barigui. O titular é o Ministério Público. É uma Sim. ação pública. Ele é o titular. Mas a família pode contratar um advogado e constituí-lo como assistente Do de Ministério acusação. Público ali. E isso, Aham. assistente de acusação, está emanado na lei. Você vai ter os mesmos direitos que o promotor tem. Você pode requerer para ouvir testemunha, você tem o direito a participar do debate ali no plenário, e você vai sentar do lado Promotor. do promotor. Eu, particularmente, não gosto muito de ser assistente de acusação. Mas já foi? Só em crimes sexuais. Aham. Mas porque eu tinha certeza absoluta da vítima. Sim. Senão, não seria. Você não gosta dessa, Não gosto. dessa Eu, área? eu não me sinto bem na acusação. Eu acho estranho. Você vai no tribunal do júri, eu estou lá brigando com o promotor, defendendo o cliente. No dia seguinte, você vai lá, eu estou lá abraçado sim. com o promotor e acusando Ah, é. o réu. Não faz sentido, Não faz né? sentido, eu me É. sinto deslocado. Nesses crimes de violência sexual, eu estou atuando em 3 casos, porque foi muito comovente. Uhum. Fala um pouquinho pra Eu, gente. eu não sou mulher, mas eu nasci de uma mulher. Sim. E eu não admito que um homem, com tantas mulheres que existem por aí, que você pode conquistar na lábia. Se não conquistar na lábia, você trabalha e tem o dinheiro, aí violentar uma menina. Sim. Não pode, isso é inadmissível. E teve uma menina que me ligou, falou, olha, quando fala menina, entenda a senhora. Tem Uhum. uma amiga minha que ela vem sofrendo estupro e ela quer te contratar como assistente de acusação, mas pode vir que ela é gente boa, ela é honesta. Falei, olha, eu não gosto muito, mas eu fui. Uhum. Mas eu cheguei lá, pensei que fosse uma pessoa diferente. Cheguei lá, ver uma menina, sabe, frágil, carinha de criança, tinha acho que 18 anos, 19 anos, mas aparentava menos. E eu disse, você quer conversar comigo na presença de alguém ou sozinho? Não, só com você, doutor. E aí, quando ela começou a contar, eu me mordi todos os lábios, porque Uhum. eu não queria chorar na frente dela. Aham. Porque se eu chorasse, ela dizia, nossa, que advogado Fraco. fraco esse, né? É. Não serve pra defender, né? Não serve. Eu chorei por dentro. Hum. O relato dela foi tão convincente e teve harmonia com as provas apresentadas que eu não tive dúvida. E eu fui para a justiça, defendo essa menina, defendo mesmo. E eu tenho certeza que esse bandido estuprador vai ser condenado. E tem um caso no interior que eu atendo também, e mais um caso em Curitiba, que também é triste, porque a criança eu vi nascer e ela gostava de mim por causa do meu óculos. Que eu cantava na igreja, tocava Sim. violãozinho, guitarra lá, e ela gostava Aham. do meu óculos. E hoje eu sou assistente de acusação defendendo essa criança. É uma barbaridade. E É esses crimes revoltante, são é revoltantes. E às revoltante. vezes até é difícil conseguir provar, né? Muito Levantar as difícil. provas, porque não tem Não testemunha, tem esse tipo de testemunha. crime. É mais assim, é o depoimento da vítima mesmo. E o STJ já tem jurisprudência. Funciona assim. Se o depoimento da vítima estiver em harmonia com as provas, aí a pessoa é condenada, senão a pessoa é absolvida. Mas você já disse tudo. Que provas? Aí tem que ir no IML logo ali depois. Mas Às vezes esse demora não. muitos Pois anos é. para ter coragem, né, da criança saber e contar para a família, porque é Mas e o coagido. caso que já é repetitivo? É. Já vem lá de anos. Essa Uhum. menina veio de anos. Faz tempo. Mas hoje, Érica, mudou a questão do estupro. Antigamente, lembra? Você fez pouca reportagem policial ou não? Muita. Você fez, então. 10 Antigamente. anos, imagina a Tribuna Então. da Massa, que era a Tribuna na É. TV, a gente trabalhou, você Então. também. Era o Então. programa policial, lembra do Ricardo Exato, Chabe? sim. Ele É que você apresentava. veio da Folha de Londrina também, né? Você Mas a trabalhou num gente. grande jornal, até Sim, era mas teu depois fã, daí, né? na hora que eu saí lá, Você foi pra televisão. eu fui, você trabalhava lá, você fazia a praça lá, o Palco do Sim, Povo, acho que você saiu pra exatamente. fazer direito daí, né? Pra ir trabalhar na área do Exatamente. direito. E você foi uma grande jornalista do jornal impresso, né? Também, E depois aham. pra TV, se deu muito É. bem na TV. E muito policial, ali era só É. policial, era só esse tipo de crime, gente. Pois é, mas aí que E tá, veja abala, né, bem. menina, a A gente bala, a gente não emocionalmente. tem psicológico pra isso, né? Faz É, mal, né, Érica? Faz faz, mal. faz. Mas, Érica, mas mudou a lei. Antigamente,
estupro era só quando havia conjunção carnal vaginal, Sim. só. Anal não? Anal não, anal Nossa, era gente. atentado violento Violento ao ao pudor, pudor. tanto que o homem não era estuprado. Prado, é. Agora tem estupro Agora masculino, também, é, mudou. mudou. Nossa! E tem um problema agora também, viu? Hã. Por exemplo, nós estamos aqui, se eu beijar você na marra, já é estupro. Já é estupro? Já é Não é só estupro. assédio? Não, é estupro. Se eu beijar você na marra aqui, é estupro. Gente, É olha que estupro. sério Se isso. eu pegar nas suas partes íntimas, já é estupro. Olha. E tem um detalhe que a pessoa precisa entender. Por exemplo, uma menina de 13 anos, mesmo que o pai, a mãe e ela, todos concordem com que ela venha namorar, ela não pode namorar. Porque ela é criança? Com 13 anos é criança. Vai Aham. namorar um rapaz aí, De seja qual for a idade, 18 já dá problema, é é estupro. estupro. Maior de Estupro idade, de vulnerável. vulnerável. Agora, se tiver 14 anos, não. Mas mesmo que tenha 14, 15, 20, 30, 50, se for beijada na marra, aí é estupro. E quanta gente que não é vítima, né, do estupro ou desse tipo de violação que mente também e acaba colocando, né, pessoas inocentes Exatamente. atrás das grades. Tem muita mulher que usa a Maria da Penha para isso. Pois é, você parece que você leu meu pensamento, Érica. Uhum. Eu até quero marcar um dia para conversar com você sobre a Lei Maria da isso, a Penha. gente precisa. Eu tenho uma tese minha que eu sempre coloco. Tem mulher, e até sustentei no Tribunal de Justiça, no dia 16 de outubro, na 6ª Câmara Criminal, uma questão da Lei Maria da Penha. E eu Sim. disse exatamente isso. Tem mulher utilizando a Lei Maria da Penha como instrumento de vingança. Isso é Sim. ruim, porque além de você colocar um inocente no banco dos réus, você tira o direito de quem realmente precisa, porque a polícia, a guarda municipal, o judiciário acabam sendo utilizados por uma mentira, quando quem realmente precisa vai ficar à mercê esperando por atendimento jurídico e policial. Não, e o depoimento delas vale muito. Vale Mesmo que não totalmente. tenha nenhuma prova, nenhuma testemunha, o que elas falam, gente, a polícia valida e leva a pessoa direto pro xadrez. Eles ficam presos, enjaulados. Porque, veja bem, Érica, vamos supor que nós dois moramos juntos. Casados ou não, mas moramos juntos. Temos a relação de marido e mulher. Uhum. Se você for na delegacia e falar, olha, o meu marido, o meu convivente, o José Diniz, ele disse que eu sou feia, ele disse que eu sou burra, ele disse que eu sou incompetente, que eu sou incapaz, que eu não sirvo para nada. Pronto, tortura psicológica. Vou responder. Leia Maria da Penha. E agora mudou o entendimento. A casa é minha, mas eu vou ter que sair para você ficar na casa. Muitas fazem isso para ficar com a casa. Exatamente, a lei mudou. Eu tenho que sair da casa e você fica com a casa. Uhum. Mas como é que eu vou provar que eu não pratiquei essa tortura psicológica? Como? Pois é. Então tem agressão física, psicológica e tem agressão social também, que eu posso não querer dizer que você não ajuda em casa, que você é um estropício, que você... Enfim, são vários os problemas que levam o homem a responder pela Lei Maria da Penha, uma lei que veio para coibir a violência doméstica, mas que infelizmente vem sendo usado por mulheres que não têm escrúpulos para poder prejudicar a outra parte. Como diz um certo juiz, né? A conja. O doutor, vamos voltar aqui, agora a gente já terminando aqui o nosso tempo, aqui para o Tribunal do Júri. Eu gostaria que você trouxesse para a gente algum caso seu emblemático, assim, algum caso de grande repercussão. Eu vou trazer, só que você tem que prometer uma coisa para mim. Não vai acabar a amizade comigo, né? Não, porque você Então é toca o teu aqui, trabalho. Então toca aqui, então. Você prometeu, hein? É o seu trabalho defender, né? Eu vou te os contar um acusados. caso aqui. Conta. Teve um rapaz, ele teve um pai que morreu, a mãe casou de novo, e aí ele tinha naquele padrasto pai. E esse rapaz, ele deu 38 facadas em uma mulher. A mulher não morreu. Uhum. Foi chorar no Tribunal do Júri, o que influencia ainda mais os jurados. E o José Diniz aqui conseguiu a absolvição dele, aliás, a condenação dele imprópria, ou seja,
não ficou nem um dia preso. Agora me pergunte como. Como? Pois é, nós levamos um médico perito e o médico contou o seguinte, que 10% de pessoas que têm um surto, que têm um trauma, 10% de pessoas que têm um trauma, ingerir bebida alcoólica pode ter um surto psicótico. Psicótico. Por isso que eu falei do padrasto. Ele descobriu que o padrasto estava traindo ele com a mulher dele. Ele ficou revoltado, traumatizado, foi pro bar, bebeu muito, ficou bêbado. E ele teve um surto. E ele pegou uma faca reiteradas vezes e deu 38 Na facadas esposa. na dona do bar. Na dona do bar, Na achando que dona era a do mulher bar. dele? Exato, teve um surto psicótico. Ah, Mas aí não é o Diniz que está dizendo. Foi um perito, um médico, sim, psiquiatra, psiquiatra. que colocou isso no laudo. E nós ouvimos o médico. Diante disso, a condenação dele foi imprópria. Sim, Ele precisou fazer um um tratamento tratamento. ambulatorial fora do manicômio, em casa, porque ele é uma pessoa que jamais iria cometer. Depois daquele episódio, nunca teria nenhum problema e não teria demais. E não teria mais, ele não teve mesmo problema Uhum. do surto psicótico. Então, esse foi um caso assim que perdi algumas amigas por causa desse caso. Um dia eu estava jantando e eu fui contar do caso, uma mulher olhou para mim assim, você não tem vergonha na cara, não? Eu disse, senhora, mas não existe devido processo legal, Sim. sem a figura do advogado. O advogado não faz lei. Quem faz lei é o Congresso Nacional, o deputado federal e o senador. Eles fazem a lei, eles são os legisladores. Nós, operadores do direito, o nome já diz, nós operamos o direito. Ô, Diniz, então assim, o que cada cidadão ele precisa saber antes de ser convocado para um tribunal do júri? Olha, você pode, de ofício, se inscrever lá no Tribunal do Júri, você pode deixar seu nome lá, mas fora isso, a Justiça tem ali, pelo cadastro da Justiça Eleitoral e outros cadastros, eles sorteiam as pessoas de forma aleatória. Mas Aham. passa por um filtro para ver se a Uhum. pessoa preenche os requisitos. Tanto que são convocados 25 e mais os suplentes. Se daqueles ali tem alguém que não preenche os requisitos, não tem uma vida ilibada, essa pessoa ela é retirada, ela não vai poder ser jurado. Por isso que eu falo sempre aos jurados, nós estamos diante de pessoas idôneas, pessoas de respeito, pessoas honestas. Você já mexe com o psicológico também do jurado, o que não deixa de Sim. ser verdade, né? Porque É. se está ali é porque tem uma vida ilibada. Ô, Diniz, então aqui, para fechar, quais mudanças, na sua opinião, melhorariam a justiça sem tirar o caráter democrático do júri? Olha, isso eu venho brigando faz tempo. O quê? Acabar com o negócio de pró-societá. Que é o que você tinha comentado. Porque antes do tribunal, antes da pessoa ir ao plenário, vale pró-societá, em defesa da sociedade, em pró da sociedade. Por isso que, mesmo havendo dúvidas, o juiz pronuncia. E quando eu falo isso, não é só uma tese que eu venho defender, não. Tem grandes juristas e até ministros da Suprema Corte, do STJ, que pensam igual eu penso. Nós não podemos mais ficar adstrito à sociedade quando se fala de mandar alguém para o banco dos réus quando se tem dúvidas. Se o Ministério Público não requereu que fosse feito investigações, se a polícia judiciária, que tem o dever de trazer as provas, não conseguiu trazer as provas, por que jogar para a pessoa que é a parte fraca toda a responsabilidade de ir para o banco dos réus no plenário? Então é preciso acabar com esse negócio. Eu volto a dizer, que sociedade é essa? Que o homem estupra a mulher, mata a criança, fazem o que fazem. Essa sociedade nossa não pode ser parâmetro para conduzir alguém ao banco do réu quando tem dúvida. Então isso tem que mudar. Eu não lembro agora aqui de cabeça quem são os grandes juristas que estão com essa mesma ideia minha. Isso eu tenho obrigado, tenho lutado, e quando eu estou no plenário, eu bato nessa tecla, eu brigo nessa tecla, e isso tem que mudar. O Tribunal do Júri não pode mais ficar com essa ideia retrógrada lá, não sei de que ano que foi que inventaram essa ideia maluca de que, mesmo tendo dúvida, a pessoa tem que ser pronunciada, e não pode ser pronunciada. Você está emocionado. Já Então, tô bravo, já. Como é que você Já lida? tô bravo, já. Como é que você lida com toda essa emoção, esse sentimento ali quando você
perde um júri ou quando você vence um júri? Quando eu perco um júri, eu tiro a minha beca e não vou ficar chorando. No dia seguinte, eu vou ver se tem erro para que eu possa recorrer no TJ ou não. Quando eu venço um júri, aí eu fico da mesma maneira. Fico sério, fico calado, porque quando você vence um júri, você vai olhar para as pessoas sentadas à sua frente, tem uma mãe chorando, perdeu o filho e que o autor foi absolvido, tem uma mulher, tem uma irmã, tem um parente que esperava que o autor do crime fosse condenado e ele não foi condenado e está ali chorando. Aí eu não tenho clima para poder sorrir nem para poder festejar. Eu fico quieto. Simplesmente falo para o meu cliente, olha, você foi absolvido, agora juiz nessa cabecinha, porque você sabe se a pessoa é culpada ou não, né? Sim. Sabe, ó, juiz nessa cabecinha tua aí, como diz Jesus, vai e não peque mais, né? Aproveita essa chance que a Sim. vida lhe deu. É. Agora cria juízo. E assim acontece, mas não dá para comemorar, não. É muito pesado. O lugar lá, eu sempre falo que aquele lugar é santo, mas é um lugar pesado também. Porque Sim. sempre alguém vai chorar. É. Não tem como os dois ganhar. Um vai chorar, um vai rir, não tem como os dois ganharem. Ô, Diniz, eu vejo assim que muitos casos depende muito da sociedade também, daquela cidade, daquele estado, né? Uma Costume, pessoa, né? os costumes, a A cultura. cultura. Por exemplo, um crime passional, Meu Deus, mexe com uma cidade pequena, mexe com a cidade. não, numa cidade pequena eles absolvem. Muitas vezes, eu já vi muitos casos, eu já cobri Rio Branco do Sul, Que já tem uma, é pertinho de Curitiba, mas é diferente a mas cultura, a né? cultura, a mentalidade das pessoas. Mas dentro do Se a mulher machismo, né? o machismo, a mulher traiu, gente, eu já vi absolverem o réu Por causa do costume da de que a cultura. mulher tem que ser submissa ao homem e que o homem é Que superior. mereceu, ela mereceu, porque ela traiu, né? E você vê como tudo isso acaba influenciando. Mas, Érica, não há muito tempo, mas há muito tempo sim, né? Tinha um cantor chamado Lindomar Castilho. Eu gostava dele, até eu conheci ele pessoalmente. Até o Lindomar Castilho, o homem matava pela honra. Sim. Você era minha mulher, me traiu, eu matava você. Eu matei a Érica em defesa da minha honra. E o júri absolvia. Gente, que honra é essa? Pelo amor de Deus. Que é Nada isso? justifica, né? Nada Você justifica, para. nada, pelo amor de Deus. E aí o Lindomar Castilho matou a mulher, acho que foi 81, por aí. Ele matou a mulher. A partir dali, teve uma jornalista que foi para as ruas. Olha o jornalista Sim, o como poder, tem né? A importância, importância. né? É o quarto poder, O né? quarto poder foi para as ruas, ela chamou as mulheres, fizeram um movimento ali e acabou com isso. A partir dali, acabou esse negócio de matar pela Pela honra honra. não existe mais, Não né? existe mais. Mas só que em cidades pequenas, o costume faz com que as pessoas, sem ter mais essa tese Sim, de esse legítima da honra, entendimento, aham. exatamente, Elas as pessoas absolvem. são levadas sem querer por esse sentimento que, olha, maculou a honra do homem, Sim. coitadinho, que coisa triste, vamos absolvê-lo. É. Mas tem outra Ele questão estava também. movido pela emoção na hora, né? Exatamente. Teve um caso, já que você tocou nesse assunto, até eu gosto muito do advogado, que é o como é que é o nome dele? Evandro Lins Vasconcelos e Silva, já é falecido. É o caso Doca Street, Rio de Janeiro. Aham. Era um playboyzão lá, daí conheceu uma menina bonita, Sim, Ângela Doca, Diniz, aham. tal, né? Nossa, famosíssimo. O Evandro Lins e Silva absolveu ele. Sim. Aí anularam o julgamento em 76, 77, por aí. Daí já em 79, 80 ele foi condenado. Aí ele ficou preso, e saiu da prisão, sabe o que ele fez? Criou um movimento em defesa da mulher. Olha só. Claro que foi para apagar a imagem né? de valentão, de machão de cozinha, de assassino, mas em lugares pequenos, infelizmente, Com isso certeza um funciona. jornalista também por trás para limpar essa imagem, para criar toda Não essa tenha estratégia, dúvida. um assessor ali de imprensa que é a minha área hoje em dia. Com certeza tinha Certeza. uma Assessora assessora ali de do imprensa ali. mesmo gabarito da Bonito, Érica, né? fazendo ali toda essa limpeza, né, de A Érica que imagem. tem um texto fabuloso, né? Érica no Imagina. jornal Folha de Londrina, foi o melhor
melhor Tinha. jornal. Quando tinha jornal Tinha, né, impresso, impresso, era o muito melhor bom, do jornal. Paraná, né? Era o Folha de Londrina, Era, preciso na né? opinião. E eu lembro que a Érica, ela estudava jornalismo, e eu falava, Érica, eu gosto de você. Porra, você tá na Folha de Londrina, né, Érica? Puxa, que legal, Sim. menina. Ô, sou teu fã e tal. E a Érica sempre É. bonitona, estilosona, né? A gente estudava à tarde, um período da Sim, tarde, período na da Tuiuti, tarde, né? Às vezes se encontrava nas coletivas, quando era matéria policial, que ia, a gente se Era. encontrava com você, né? E a Érica estava Era. escrevendo, né? Eu sempre Sempre. quis escrever em jornal, porque escrever para jornal não é fácil, né? Né. Mas, Diniz, e aí, como é que foi essa transição de carreira? Você era brilhante também como jornalista, por que você quis mudar? Eu quis 2 mudar. minutinhos que tá acabando. Vamos lá, então. Eu quis mudar o seguinte. Olha que situação. Eu fui vítima de uma grande injustiça. Uns Ah. promotores, canalhas, malandros, agindo à margem da lei. E eu disse, semana retrasada, a um desembargador que era juiz, e disse, olha, o senhor salvou a minha vida. Eu queria me matar, mas o senhor corrigiu uma injustiça de promotores que não tinham compromisso com a verdade. Uhum. E um deles eu encontrei uma vez e eu fiz aquilo que ninguém pode fazer. Ele, olha, eu sei quem é você, como é que você tá? Eu não pego na sua mão, promotor, e virei as costas. Uhum. Por causa disso, falei, uma coisa, eu vou ser advogado. Ah. Agora vou ser advogado, para entender o que é a lei. E eu sou advogado e às vezes eu fico frustrado, porque eu vejo que a pessoa é inocente e o Ministério Público fica batendo na tecla que não é. Entendi. Ao invés do promotor provar que ele é culpado, a gente tem que provar que é inocente. Isso é um Uhum. absurdo. É. Então, por isso que eu virei advogado, por conta do Ministério Público, porque ainda tem promotor que está com a capa acusatória, que não tem o dever de fiscalizar a lei, o que lhe é atribuído, o que lhe é dito, o que é um dever. Por causa de promotor, dessa maneira que eu virei advogado. E por isso que eu sou sim. briguento. Já tive o privilégio de conversar com o ministro Carlos Aires Brito, quando ele era vice-presidente do STF, depois virou presidente e agora está aposentado. O Ricardo Lewandowski, até um dia debati com ele a questão da súmula vinculante, estava na academia, mas já estava brigando, brigando. E eu sou um briguento. Mas quando era repórter, brigava também e colocava o microfone. Eu me lembro e trazia notícia. Vamos né? brigar, e Esse é o brigava. esse é o nosso perfil, né? E eu não mudei, Você sabe- Érica, eu não mudei. Eu mudei. Eu era Sério? muito brigante, eu era assim, mas aí o Espírito Santo foi Sério trabalhando. mesmo? Você tá mais calma, tá mais light, tá mais zen? Gente, eu tô zen, eu tô paz hoje em dia, paz de Cristo, shalom de Deus. Glória a Deus, glória a Eu Deus. Foi totalmente transformada. Glória Totalmente. a Deus, Aham, Érica, não brinca. Nem eu me reconheço hoje em dia. Sério que você tá zen agora? Diniz, foi muito bom bate-papo com você. Adorei. Venha mais vezes. Virei sim. Olha, super indico como advogado Diniz. Qual é o seu arroba, então, para as pessoas entrarem em contato com você? Eu sou seu tão contato? ruim desse negócio de rede social, mas deve estar lá assim, ó. @doutor_José Diniz. É o WhatsApp. Não, esse é o Mas você Instagram. tem um WhatsApp? Você Tem, tem? Passa tem, para o tem. pessoal. Vamos então. lá. O WhatsApp é 41 996 57 26 56. 24 horas. É isso aí. Mais uma vez? 41. Eu vou imitar aqui nosso diretor. Olha, 41 96. Agora eu me errei. Vamos lá, deixa eu falar. Então. Vamos lá, agora valendo, né? 41 996 57 26 56. 24 horas no ar. É isso aí. Muito obrigada pela sua participação. Gente, muito obrigada pelo carinho, pela audiência. Até o próximo episódio. Beijo grande.